que é que você espera de um gestor hoje em dia, né? O gestor, nem sempre o bom médico é um bom gestor e nem sempre o bom gestor é um bom médico, né? Olá, mediciners, bem-vindos a mais um episódio do Médico de Quê? Esse é o episódio número 70. Eu sou Ana Gandolfi. Eu sou Raquel Teixeira. Esse é o Médico de Quê? O seu podcast de carreiras médicas. E outras cositas más. Antes de apresentar a convidada especial da semana, vocês já viram que eu estou aqui sozinha, a gente está gravando novamente em Fortaleza, e eu queria convidar quem está assistindo ou ouvindo no Spotify, que siga a gente, deixa 5 estrelas no final desse episódio se você gostou. Se você está vendo no YouTube, não esquece de seguir, se inscrever no canal, deixa um like e compartilha esse vídeo para ele chegar mais longe. Dito isso, eu queria dizer que o tema da semana é gestão do SUS e eu estou aqui com uma convidada muito, muito especial, que eu estou muito feliz de receber, que é a Magda Almeida. Muito prazer. Obrigada, Raquel. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no seu podcast. Seja bem-vinda. Gente, a Magda é amiga, eu conheço desde a época da faculdade. A gente vai conversar um pouquinho aqui sobre a trajetória brilhante. Hoje, a Magda é médica de família e hoje ela é gestora do SUS e a gente vai saber como foi que ela chegou lá. Conta um pouquinho quem que é você, Magda. Então, acho que antes de chegar no SUS, né, e ser médica, acho que é importante falar que eu sou mãe do Lucas, da Imei e do Dante. Mãe de 3, mãe de exato. 3, fui mãe adolescente, né, então isso faz parte da minha trajetória. Sim. Tenho também a Ravena, sou tutora da Ravena, né, e tenho os meus peixinhos e sou remadora e nadadora, né. Quase profissional. Medalhista. Amadora, né? Medalhista amadora, mas eu gosto muito, acho que é importante, faz parte, inclusive, para trabalhar na gestão do SUS. Acho que o que o esporte traz, tanto do individual quanto da equipe, é super importante. Eu vou até te interromper para dizer que a gente recebeu a Nayana Cunha, que é gestora, mas ela faz saúde suplementar. E ela também faz nado, fazia na praia. Foi embora para São Paulo, não consegue mais remar, mas ela também era a remadora amadora aqui em Fortaleza. Não, com certeza a gente tem que ter, né, dentro desse processo que a gente fica muito envolto na gestão da medicina, o esporte ele faz parte, né, da sua qualidade de vida e do que quem você é também, né? Acho que a medicina já ocupa, né, muito tempo e a gente precisa estar um pouco fora dessa nossa bolha para a gente, inclusive, fazer uma medicina melhor. Perfeito. Né? Ô Magda, e a gente, quem está só escutando, a gente é da gestão, a gente é da geração mais antiga, né? E como é que foi para você, então, lá atrás, quando você virou mãe muito jovem, entrar na faculdade e conciliar essas coisas? Isso também é uma pergunta interessante que muita gente assim, me faz, né? Na verdade, eu só pude terminar os estudos porque eu tive apoio, né? Apoio da minha família, então... eu digo que eu não parei de estudar em nenhum momento porque minha mãe ficava com o meu filho para eu ir para o colégio, né? Então, eu terminei o ensino médio. Na época era vestibular, era só um vestibular na minha época. E aí eu passei na primeira turma, porque realmente eu só fazia... Passou direto, Magda. Passei direto. Meu Deus. Eu sou incompetente, eu não tinha filhos, mulher. Eu não passei de primeira. Mas, gente, cada um tem a sua própria trajetória, pelo amor de Deus. Não se cobrem tanto. E aí é interessante isso, porque aí você fala, né, quando a gente vem aqui, acho que um espaço para tratar, né, da formação médica, se pensa assim numa dedicação muito grande, que eu acho que é individual também, né? Então eu digo muito, hoje em dia a gente fala muito de TDAH, né? Todo mundo hoje em dia tem um seu... E aí eu sei que eu tenho, mas não por, né, não por diagnóstico usar agora, mas quando eu tinha 3 anos de idade. Minha mãe conta isso, né? E que ela me levou no médico, a gente morava nos Estados Unidos, e ele disse assim para ela... você morou nos Estados Unidos? Morei nos Estados Unidos. Meu pai foi fazer pós-graduação e levou, a gente era pequeno. Uau! E aí eu era muito agitada, né? E aí, num pediatra, ele chegou e falou para minha mãe, né? Olha, você tem 2 opções. Uma é dar um medicamento novo que está chegando, que chama Ritalina. Hoje em dia, gente, é um medicamento novíssimo. Novíssimo, na época, chamado, que ninguém sabe, chamado Ritalina. E a outra é colocar ela em todos os esportes. E foi isso que minha mãe fez. A segunda opção, porque ela tinha a possibilidade também, né? Então, a questão, assim, de você reconhecer também os privilégios, que foi isso que eu tive também. E aí, eu nunca estudei muito tempo. Entendi. Porque eu não consigo ficar muito tempo sentada. Se concentrar esse tempo. Então, assim, meu estudo sempre foi... Na verdade, eu fazia a tarefa antes de chegar em casa. Eu não brincava depois do colégio. Eu fazia a tarefa para ficar livre.
E aí, depois, eu ficava brincando. E aí, era isso. E quando eu engravidei e tive o Lucas, a sistemática não mudou muito. Porque eu, na verdade, eu chegava do colégio, colocava ele para dormir, ele tirava uma soneca, eu dormia com ele. Eu acordava, ele acordava 4 horas, a gente descia para a pracinha, às vezes eu levava algum livro para ler, mas eu só estudava mesmo depois que ele dormia. 10 horas, 9 horas, e aí estudava até meia-noite, 1 hora. Então, assim, era uma rotina, na verdade, sistemática, frequente, né? Mas não era, assim, extensa. E como eu sou soteropolitana também, esqueci de dizer, né? Eu não sabia disso também. Gente, estou descobrindo várias coisas da Magda e colegas que estão ouvindo. Sou baiana, toda menina baiana tem um jeito que Deus dá e tem defeito também que Deus dá. Sim. E aí, então, os colégios primeiro que em Salvador, não sei como é agora, mas antes, o colégio, as férias só terminavam depois do carnaval. Então, a gente tinha 3 meses de férias. Então, quando eu vinha para cá, era muito estranho, porque os meus colegas voltavam para o colégio para ter aula e eu ainda estava de férias. Né? Em Natal, que foi outra cidade que eu morei, a gente tinha um veraneio. Também não sei se existe mais. Então, veraneio, todo mundo mudava para a praia. Só um parêntese. Existe, porque eu vou deixar um beijo aqui para minha amiga Ana Rita, que é de Caicó, na verdade, mas a família tem casa em Natal. E eles vão todo ano, no janeiro, passam um mês inteiro lá. E eu saio de Fortaleza, vou de carro encontrá-los lá no litoral norte do Rio Grande do Norte. Então, a relação que a gente criou, né, na família por conta disso, com os estudos, eu entendo uma relação muito equilibrada nesse sentido. E aí, quando eu vim, que fiz vestibular aqui, fiz o 2º e 3º ano, eu me deparei com temas que eu jamais tinha estudado. Eu sempre tirava notas boas, mas era um vestibular bem duro, né? E aí eu tive que entrar em cursinho para ver matérias que eu não tinha visto, né? Então, foi uma coisa, assim, organizada, mas também de um certo modo intensa. Mudou um pouco a rotina, né? E aí foi isso. Então, tive muito apoio da minha família, né? Para ter a gravidez, a gestação, porque a gente sabe que nem toda mulher pode ter essa escolha, né? E fazer o vestibular. E aí eu fiz e passei. Na verdade, quando eu fui médico de quê, é engraçado, né? Quando chama... Quando eu vi a primeira vez o nome, eu achei que era algum médico de família, porque essa é a maior pergunta, né? Quando a pessoa pergunta, qual é a sua especialidade? Aí você fala médico de família. E médico de família faz o quê? Faz o quê, né? Né? E aí o vestibular também foi muito assim, porque eu sempre gostei muito de bicho. Na verdade, eu queria fazer veterinária. E aí, eu não me inscrevi para medicina. Quem me inscreveu foi o colégio. Eu fiz para veterinária. Jura? Fiz para odonto e fiz para medicina. E eu só queria veterinária. Então, só fiz meus pais pagarem para a veterinária, que era na UES. O colégio pagou a medicina e a odonto. E aí, quando eu fiz, eu passei nos 2. Aí eu tinha que escolher, né? Eu me matriculava num ou no outro. E aí eu pensei, na hora da matrícula, eu acho que tem mais gente precisando de ajuda do que bicho. Aí me matriculei em medicina. Que legal. E aí? Cheguei lá, né, com o filho. Foi um pouco difícil porque na época, 98, na minha turma, ainda eram muitos homens, só eram uns 12 mulheres, né? E assim, eu tinha essa questão do filho. Então, muitas coisas, por exemplo, de currículo mesmo, né? De estágio, eu não pude fazer porque eu não tinha como passar o dia já fora e deixar ele à noite em casa. Claro. Então, pesquisa também, né? Que precisava ficar, às vezes, final de semana, do fora. Então, essas possibilidades eu acabei não fazendo. Mas eu consegui uma bolsa de monitoria. Legal. De histologia no 2º semestre, e foi o que eu fiquei, assim, me sustentando, me ajudando para realizar a viagem na época, né? Acho que parte da minha formação, que tem a ver também com a especialidade, foi o fato de, talvez, porque eu não pudesse, né, aproveitar tanto as oportunidades fora, das ligas que tinham à época, né, da pesquisa, dos estágios, eu me voltei muito para as atividades dentro da faculdade. E aí eram atividades ligadas, por exemplo, ao movimento cultural. Então, eu fiz o Grupo 4 Humores de Teatro, à época, eu fiz o Coral Seus da Face, fui do centro acadêmico, né? Então, eu me voltei muito para as possibilidades que a universidade me oferecia. E aí, isso me moldou muito, né? Então, os congressos que eu ia muito na faculdade, basicamente, né? Porque, às vezes, as pessoas já entram com especialidade na cabeça, acabam indo para esses congressos. Os congressos que eu ia eram congressos de educação médica.
Então, eram basicamente todos os congressos que eu fui durante a faculdade eram congressos de educação médica, né? A gente tinha, à época, um grupo muito interessante de professores vinculados à reforma, né, curricular da época e que eles agregavam muito alunos para estar discutindo, para estar pensando. Para participar junto, né, do currículo. Isso, né? E aí, isso acabou que me formou, que é quando você pergunta, né? Quando você sai da faculdade e aí tem uma trajetória docente que, na verdade, já vinha lá atrás. Já tinha. Esse interesse pela educação foi muito cedo, né, Magda? E, de fato, assim, para quem está ouvindo e não é daqui de Fortaleza, a gente fez a faculdade na UFC num período onde você era muito estimulado a esse tipo de participação. A faculdade sofreu, assim, muitas transformações. Você falou em 98, eu entrei na faculdade em 2004, mas nesse período a gente passou, acho que, por 2 reformas curriculares, a mudança do internato para 2 anos, a transição dos grandes departamentos e disciplinas para a forma modular, a experiência do PBL na faculdade. Então, era um momento nesse ponto sempre de muita transformação. E os estudantes, o corpo docente era estimulado a participar dessas discussões junto, né? Os fóruns, por exemplo, de reforma curricular, eram fóruns junto com os alunos, os professores e os alunos, né? Juntava os alunos que tinham feito aquela disciplina e os que iam fazer, para ter uma troca. Então, realmente, era muito estimulada a participação estudantil dentro das reuniões dos colegiados, né, dos departamentos, do conselho departamental. Então, era uma efervescência, assim, né? Sim. E, Magda, apesar da gente já teve um colega aqui, que é bem mais jovem que a gente, que fez MFC. E hoje, eu acho que é uma carreira onde você tem, na verdade, diversos, né, caminhos dentro da MFC, e muito conhecido e até consolidado. Mas, na nossa época, era uma coisa mais diferente, apesar de não ser uma especialidade nova, né? Mas era uma residência nova. Conta pra gente como é que foi, então, esse período da residência, dessa escolha. Na verdade, a escolha ela já vem de uma inquietação, né? De não existir. Eu passava pela cirurgia e gostava da cirurgia. Passava pela pediatria e gostava da pediatria, né? Passava pela clínica, gostava. Mas era uma coisa assim que não pensava, mas eu não consigo fazer só isso ao longo da vida toda. Você pensa, quando você entra numa carreira, você acha que vai fazer. Que é uma coisa que hoje em dia já mudou, né? E isso é uma coisa que é um recado que é importante da gente deixar. Isso mudou. Quando a gente era 20 anos, 15, 25 anos atrás, a gente pensava assim, a carreira vai ser uma coisa linear, eu vou começar e terminar fazendo a mesma coisa. Hoje você tá contando aí a sua história, a gente sabe que não é, a gente é várias pessoas em vários momentos da vida e transforma várias vezes, né? Você não para, né? Mas a gente tinha esse pensamento, né? Que já vinha de uma geração que procurava mais estabilidade. Então, você já entrava achando que você sempre vai ser médico e você sempre tinha que escolher o que ia ser médico e ia ser pro resto da vida. Então, era uma angústia que eu tinha de não saber, porque eu gostava de cirurgia, mas eu não queria ficar horas em pé no centro cirúrgico, né? Então, para mim, não tinha nenhuma especialidade que me atraísse. E aí, por conta do movimento estudantil, era uma época que se discutia, né? Em 98, 94 foi quando começou a Estratégia de Saúde da Família. Na época do currículo, minha turma foi a última turma que só tinha 1 ano e meio de internato. Mas tinha no começo, o primeiro semestre da faculdade, a gente tinha uma experiência no posto de saúde. Né? E eu gostei muito daquela experiência. E aí a gente começou a se aproximar, discutir saúde comunitária dentro do movimento estudantil, né? das diretrizes curriculares, de como é que se integrava, né? A atenção básica, a época que a gente chamava. E aí eu fui para Sobral, nessa questão do movimento estudantil, e fiz um dos meus estágios do internato, que era o estágio rural, que era o CRUTAC. Eu fiz em Sobral e com um médico, que chamava Ítalo. E quando eu cheguei lá, né, passei o mês com ele, disse que eu quero isso aqui fazer o resto da vida. Era isso aqui que eu quero fazer. Que legal. Eu quero que, né, o atendimento como é que era. Ele estava atendendo e aí batia no doutor Ítalo, tem uma sutura do menino que chegou para fazer. Ele, não, espera um pouquinho que eu vou já já. Então, entre um e outro, ele fazia um procedimento, fazia uma sutura, fazia uma drenagem de abscesso, né? A gente atendia emergência, atendia em grandes grupos. Então, assim, aí eu disse, não, isso aqui que eu quero fazer. Eu acho que é isso que eu quero. E na época nem tinha, né, o nome de medicina de família, era saúde comunitária. Exato. Só que aí, quando eu me formei, coincidentemente, na verdade, meu primeiro trabalho não fiz residência, porque eu queria trabalhar. Sim.
né? E aí eu fui trabalhar em Caucaia, no posto de saúde, também trabalhei em Maranguape uma época. Já tinha estratégia de saúde da família? Tinha nessa PSF. época? Tinha PSF. Era, Programa de Saúde da Família. Tinha. Tinha tanto em Sobral, como tinha em Caucaia e tinha em Maranguape. Era o PSF. E aí eu fui, né? Alguns amigos que formaram na mesma época também foram. E quando foi em 2000, quer dizer, isso foi 2003.2, foi 2005 abriu a residência de medicina de família do Hospital Universitário Walter Cantídio. A primeira turma. A primeira turma. Na verdade, a prova foi em 2004, então eu já fiz. Quer dizer, opa, esse aqui que eu quero. Também tinha uns amigos meus meio vanguarda, né, que tinham ido fazer medicina de família nos Estados Unidos. Que legal. Que era o Alexandre Alcântara e o Marcelo Campos. Então, para mim, medicina de família é um negócio assim, ou de gente que tem, né, dinheiro para ir, que sabe muito, então não esperava muita coisa. E abriu. Aí eu disse, não, vou fazer, eu estou no Universitário Walter Cantídio, né, sou da UFC e tudo. Não tinha professor, assim, no sentido de que não havia referência, né, porque era a primeira turma. Verdade. E era muito questionada à época, porque era uma residência de medicina de família dentro do hospital. Né? E aí eu costumo dizer que quem é o pioneiro, você tem os benefícios, né? E tem os malefícios. Um dos benefícios foi que a gente estava muito, eu e a minha colega que fomos da primeira turma, a gente estava muito, digamos assim, disponível e flexível para fazer um currículo que a gente direcionasse. Tinha as competências. Construir, né? Para construir o currículo. Então, por exemplo, a gente fez, eram para ser 2 meses para passar na cirurgia vascular. A gente passava basicamente com a estomoterapeuta, aquelas feridas grandes e tudo. Às vezes, pequenas cirurgias, né, que precisavam ser feitas. Mas só que aí eu gostei. Eu disse, não posso ficar mais tempo aqui? E aí eu acabei ficando tanto lá no otorrino, fazendo pequenos procedimentos, quanto na vascular, fiquei 1 ano, né? Então, a gente foi meio que moldando o nosso currículo baseado na competência do que se entendia, porque realmente médico de família professor a gente não tinha, né? A gente tinha um professor que era do Rio Grande do Sul, mas que depois acabou saindo. Então, e os próprios professores da universidade não entendiam o que é que a gente estava fazendo ali, né? Sim. E então a gente teve essa liberdade grande de poder experimentar, de achar, não, esse estágio aqui não cabe, esse estágio aqui cabe, porque era a primeira turma. Né? Mas a gente sofreu bastante por causa disso, porque ninguém sabia o que é que a gente estava fazendo ali, né? Que a gente tem no hospital. Um episódio mais antigo, que eu vou deixar no card, de fisiatria, de medicina física e reabilitação, que era a mesma coisa, a Luana, e ela era residente de uma residência que já existia, mas que eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar dessa especialidade até chegar na residência de clínica, e eles passavam um R1 na clínica, e ela dizia que eu era a maior propagandista da fisiatria. Ela chegava e dizia para as pessoas, você é residente de quê? Eu sou residente da fisiatria. Você sabe o que é fisiatria? Deixa eu te explicar o que faz a fisiatria, né? E aí ela dizia, a gente acaba que tem que levantar a bandeira da especialidade quando é uma residência nova, um programa novo, onde as pessoas também não sabem muito o que é que você está fazendo ali. Mas isso é muito, acho que constrói muito, né, Magda? Constrói, porque você acaba fazendo, né, uma network importante para você mesmo. Para você. Sim. Então, porque você vai conhecendo. E aí tinha muito isso, né? Mas médico de família faz o quê? Até a minha família não sabia, mas médico de família faz o quê? Né? E aí eu explicava, olha, é uma especialidade nova no Brasil, porque realmente na época a gente não tinha, né? Mas que nos outros países já está bem consolidada, né? Então, na Inglaterra é o General Practitioner, é o GP, né? Nos Estados Unidos é Family Medicine, Family Doctor, né? Então, que isso já existia, mas aqui a gente infelizmente não tinha, era uma coisa nova, né? E que era necessária uma formação específica para isso. Obviamente que as pessoas remontavam a memórias do médico antigo, de família, né? Carregava maletinha, porque todo mundo tinha isso, né? Que tratava não só os adultos, mas as crianças também. Então, também era uma maneira de explicar aquele médico antigo que tratava a família toda, né? Mas por óbvio, não tinha mercado de trabalho, né? À época. Então, assim, eram esses empregos do posto de saúde, que é o vulgo postinho, né? Que já é um outro problema que, assim, entendo o apelido carinhoso, né? Mas acaba sendo, dentro da medicina, pejorativo, Eu também acho, gente, porque o postinho, pelo contrário, é um lugar de altíssima complexidade, e que você tem que alocar recursos, e não necessariamente muito recurso, mas você tem uma medicina extremamente rica sendo construída para a gente chamar de postinho. Né? E cada dia mais, né? Cada vez mais que entra um protocolo, por exemplo, acabou de entrar
o rastreamento de câncer de mama com 40 anos, né? Rastreamento é um exame dentro do Serviço de Saúde Pública do Brasil, né, que ele é pedido dentro das unidades básicas de saúde. E aí, como é que eu dou acesso para essa pessoa que está sendo atendida, né? Quando é que eu qualifico esse médico? Então, quando você chama postinho, né, me parece um pouco pejorativo, assim, de coisas que são feitas de menor qualidade, né, em mais baixa qualidade, em menor quantidade. Então, eu gosto muito de chamar de unidade básica de saúde. Mas, na época, realmente, o mercado de trabalho, como você falou, hoje em dia, eu acho que se consolidou, né, em vários eixos. Então, hoje em dia, ser médico de família, não só no serviço público, né, hoje em dia a gente tem, mas no serviço privado também, né, muitos planos de saúde, operadoras, clínicas se formando para ter esse médico, né, de família mesmo, que é aquele que entende o paciente como um todo. Né? Porque eu falo muito, né? O especialista ele é importante, porque você precisa ter alguém que entenda a fundo daquilo, e não tem, ainda mais hoje em dia, né? A quantidade de informação, de conhecimento que a gente tem, não tem como um ser humano dar conta disso tudo. As IAs estão aí para provar que a gente não dá conta, né? E é a medicina de família e comunidade, porque você pensa também o sistema junto, né? Isso é uma ressalva importante. E aí você terminou a residência, foi trabalhar com o quê, Magda? Até chegar a ser aquela dona e gestora da saúde pública estadual do Ceará. Né? Assim que eu terminei, eu fiz um concurso para ser professora substituta da UFC, que na época era o ABS-7, da reforma curricular, que era a atenção básica à saúde do adulto. Fiquei 1 ano. E aí, logo depois, estavam montando o primeiro curso de medicina, de medicina privada em Fortaleza. Já tinha um que era na FMJ, em Juazeiro, e em Fortaleza tinha montado que era o curso da Unifor. E aí me chamaram, né, para fazer uma entrevista lá. No final, agradeço muito a Olivia, porque eu lembro hoje em dia como é que eu fui vestida para a entrevista. Era sandalinha rasteira, médica de família total. Médica de família. Na Unifor, sem ter a menor noção de onde é que a pessoa ia, né? Hoje em dia, crianças, né? Crianças, não façam isso, não repitam a experiência. Estudem um lugar onde vocês vão fazer entrevista, seja de residência ou para emprego. Exatamente. A pessoa vai completamente de sandalinha rasteira, vestido tomara que caia, do jeito que eu ia para a comunidade. Fui para bater na Unifor. E aí me chamaram, passei, né, na seleção. E aí fui montar o curso de medicina da Unifor. E era um curso todo de metodologia ativa, com inserção na comunidade. Os módulos eram bem interligados, então a gente fazia o que eles viam nos grupos tutoriais, a gente ia abordar também na saúde comunitária. Legal. E eles também viam no laboratório morfofuncional, viam na laboratório de habilidades. Então, todos os semestres, eles foram muito bem pensados, assim, porque a gente se reunia, o planejamento com todo o curso, e cada eixo ia dentro de uma base de temas, né, de conteúdo de competência, trabalhando. Então, no 4º semestre, por exemplo, quando a gente chegou para pilotar, era saúde do trabalhador. Né? Então, nos GTs eram casos vinculados a doenças ocupacionais, a gente ia visitar fábricas e na saúde comunitária, no laboratório funcional trabalhava a questão do sistema osteomuscular, enfim. E aí, nessa experiência, eu tive a possibilidade de pilotar todos os módulos. Então, assim, é como se eu tivesse construído todos os módulos, né? E eu digo que a Unifor me formou docente. Porque nessa construção, e aí como era o primeiro curso de medicina privado, né, tinha todo mundo olhando, eles estavam muito preocupados em qualificar a forma. Então, eles tanto financiavam cursos de formação, como eles disponibilizaram cursos que eu fiz para eu ir mesmo. Assim. Então, a gente tinha o governo federal fez uma articulação naquela época com o FIMER, que é o Foundation Medical Research Institute. Eram 2 anos de formação para educadores de profissões da saúde. Legal. E aí, o local da imersão era aqui em Fortaleza. E aí, eu fiz esse curso, né? A Unifor me liberou para esse curso, foram 2 anos. E depois me chamaram para ser facilitadora do FIMER, né? Então, eu formaria os formadores. Então, isso, assim, foi um grande ganho para mim, porque foi quando a gente fala muito, né? Que a gente acha que quando a gente entra no mestrado, a gente vai ser professor, vai ter alguma coisa. E não é, né? Não. Hoje em dia, o mestrado ele é basicamente a formação de um pesquisador. Isso.
né? E quando eu entrei no mestrado em saúde pública, que foi essa época da Unifor, eu ainda tinha essa intenção de achava que eu ia aprender alguma coisa de andragogia, né? De educação para adultos dentro do mestrado, mas que depois eu vi que não. Então, eu tive que procurar uma formação complementar. Foi quando eu me tornei professora. E aí, no doutorado, eu fui fazer o doutorado em educação médica na Unicamp. Né? E aí, fiquei um tempo em Campinas para fazer o doutorado. O Dante, que é o terceiro, quase nasceu lá. Não ia ser Dante, ia ser Arthur. Mas aí, o meu ex-marido achou que Arthur ia ficar complicado. Arthur nascendo em Campinas. Arthur nascendo em Campinas, aí virou Dante. E aí, depois a gente voltou, né? Então, assim, até esse momento, jamais passou por ser gestora de saúde pública na minha cabeça, porque eu era professora, né? De saúde pública, de saúde comunitária. Então, fiz doutorado na área de ciências médicas, mas o meu trabalho foi em profissionalismo médico. Que legal. As competências de um bom profissional. Na verdade, eu queria... A meu questionamento inicial era saber se a gente estava formando na Unifor bons profissionais. Só que aí eu me deparei que eu não sabia o que era um bom profissional. O que faz um bom profissional? O que é um bom profissional para você, o que é um bom profissional para mim, o que seria um bom profissional no nível de cursos, né, de medicina. Então, a gente voltou atrás e aí eu pesquisei nas 5 regiões do Brasil, fui fazer grupos focais com pacientes de hospitais e postos de saúde e profissionais não médicos também de hospitais e de postos de saúde. Que legal. E aí eu fiz 10 grupos focais, né? 2 em cada região. E aí fiz o que a gente chamou de matriz de competências de profissionalismo culturalmente adaptado para o Brasil. E aí, Magda, o que é um bom profissional médico então, no Brasil? No Brasil é interessante que é um profissional que olha no olho, que examina. É diferente quando você compara, por exemplo, com as competências de profissionalismo da Europa ou dos Estados Unidos, em que isso não é dada tanta importância. É dado ao critério do exame físico, sigilo. Mas aqui no Brasil, os pacientes se ressentem daquele médico que não examina, que não toca, né? Que não fala com ele, que não levanta. Às vezes, simples atos, assim, né? De levantar, de receber na porta, são digamos assim, atitudes, né? Que o paciente no Brasil considera bastante. E aí a gente foi trabalhando isso, né? Para o profissional também, a questão de articular, de dialogar, de discutir os casos. Então, a gente formou isso e foi bom porque veio, assim, do povo, né? Veio da população. Perfeito. E a gente construiu essa matriz para quando a gente comparar, né? Porque a gente gosta muito de importar as coisas. E aí, para a gente entender que a gente é diferente, né? Que o nosso povo é diferente, valorizam outras coisas. E aí tá lá a fala deles. A gente fez um livrozinho, porque eu também acho que é muito importante a tradução do conhecimento, né? Como é que você traduz o conhecimento científico para a sociedade civil? Não vejo, hoje em dia, sentido em você fazer, no Brasil, né? Um país tão desigual, fazer pesquisa que não tenha um fim de justiça social, nem que não seja em si o próprio, mas que ela beneficie a justiça social do país, né? Então, é nesse sentido, de a gente poder alinhar a formação para isso, né? Essa competência. Que legal. E aí, como foi que você saiu de professora que estudava formação médica, ou seja, né? Uma professora que estava repensando o ensino médico no nosso estado, para a gestora, Magda, quando que foi isso daí? Quem que te levou? Pois é. Ou você foi descoberta, estava no shopping, um olheiro te descobriu, te levou para a gestão? Então, o olheiro, na verdade, se chama Cabeto, né? Cabeto tinha assumido a... Cabeto, professor Carlos Roberto, sobrinho, cardiologista. Isso. Beijo para ele. Obrigada, foi ele que me descobriu. Que deu muita dor de cabeça para ele também, né? E aí ele me chamou em 2019 para assumir, ele assumiu a Secretaria do Estado, e ele me chamou para assumir a coordenação de políticas de atenção à saúde à época, que chamava Copas. Aí o pessoal até costuma brincar que eu era rainha de Copas. Sim, maravilhoso. A rainha de Copas. E aí era uma coordenadoria onde todas as políticas de atenção especializada, atenção primária,
políticas de saúde mental, políticas de saúde prisional, todas as políticas estavam dentro dessa coordenação. Tá. E para mim foi um super desafio, né? Porque, como eu disse, o meu caminho até o momento era só a atenção primária. Uhum. Eu não tinha muita vivência das outros eixos. E aí eu caí, né? Assim, caí não, porque eu aceitei o desafio. Obviamente tinha uma equipe muito boa que me acolheu, agradeço demais a Ana Márcia. Ana Márcia foi quem me acolheu, era uma pessoa que trabalhava na SES há muito tempo e que não teve medo, assim, de compartilhar, porque tem muito isso também, né? Ainda Sim. mais quando você é mulher, eu noto, assim, que algumas vezes as pessoas seguram as informações e ela não, ela compartilhou, né? Ela me assessorava mesmo. E aí foi onde eu aprendi, na verdade, né? Quando eu me capacitei, porque eu acho assim, hoje em dia, se você me chamar para alguma coisa que eu não saiba, eu vou dizer, olha, eu não sei, mas eu posso aprender. Uhum. Me diz como é que eu faço, né? E aí eu fui e isso foi em 2019, começo do ano. Quando foi para o final do ano de 2019, houve algumas mudanças na SESA, né? Tinham as secretarias executivas, e aí me convidaram para fazer parte... a Jo, que hoje é minha chefe, mas é uma colega também, me chamou para fazer... Ela era secretária executiva de Vigilância e Regulação à época. Então, ela me chamou para assessorá-la. E logo depois, ela saiu para outra secretaria, que era a Secretaria de Atenção à Saúde, que era onde cuidava dos hospitais da SESA. E aí, eu fiquei no lugar dela na Secretaria de Vigilância e Regulação. Então, foi nesse momento, Tá. era dezembro de 2019. Por que eu lembro disso? Porque em dezembro de 2019 foi quando chegou um vírus na China. Um novo vírus. Um novo vírus que as pessoas achavam que era só uma gripezinha, que quando chegasse aqui o sol ia matar. Verdade. Que o calor, que não ia se criar no aqui Brasil, não que era ia se quente. criar no Nordeste, que era quente, Oh, né? meu Deus. Entre essas coisas. E aí, por isso que eu lembro que foi exatamente nessa situação que eu assumi a Secretaria Executiva de Vigilância e Regulação. A vigilância e regulação, ela tem muito, na verdade, similaridade com a medicina de família. Sim. Porque a gente lida muito com a coordenação do cuidado, né? Então, a vigilância e a regulação, elas são meio que sentinelas. Elas ficam ali vendo o que muitas vezes as pessoas não conseguem ver no seu micro, né? Mas o macro ela consegue enxergar. Então, era um local muito fácil para mim. Para estar na vigilância e regulação. E aí, quando chegou este vírus, que a gente foi estudar, né, perguntar para todo mundo, poucas pessoas sabiam. E aí eu falei para o Cabeto, professor, a gente não tinha nem SUAB. A gente não sabia nem como é que fazia. Não tinha PCR. Nada. Aí eu disse assim, olha, eu fui ver o que é que precisa, a gente não tem nada. Vamos começar. Vai já chegar. Disseram que vai vir. Disseram que está vindo aí nos aviões, né? E aí ele como muito disposto, né, e aberto a escutar sempre, ele disse, não, vamos fazer isso aqui então. Então, a gente começou a capacitar as pessoas, quer dizer, um cenário, eu gosto muito de trabalhar em relação a cenários, né? Então, eu faço um cenário que é bom, um cenário ruim e um cenário intermediário. Eu disse, bom, se não chegar e morrer, estamos preparados, treinamos as pessoas, dá para fazer outro tipo de exame, desenvolvemos, etc. Se for muito ruim, a gente vai ter uma parte. Não vai ter tudo, mas vai ter uma parte. E se tiver aqui no intermediário, vai dar bom. E aí, a gente começou a treinar no interior. A gente saía, pegava um auditório de uma faculdade e treinava as pessoas em fazer PCR. Juntava os municípios todos da região. Que legal. E juntava. O LACEN foi um parceiro super importante à época. Porque LACEN, o Laboratório Central do Estado. Isso, só pra gente... Foi porque eles que iam, né, nesses treinamentos. E aí, foi quando chegou a Covid. Né? E aí a gente já tinha feito um quantitativo de, por exemplo, respiradores para chegar às UTIs, os leitos de UTIs que a gente precisava abrir. Isso tudo a gente já tinha planejado para um pior cenário. Então, quando viu que a gente já tinha feito solicitação, já tinha começado o processo, e aí a Covid chegou, né? E aí todos vocês sabem a história, então a gente teve que criar, assim, muitas ferramentas que na época não existiam, então foi um trabalho muito intenso, interdisciplinar. Né? Eu trabalhava na Vigilância e Regulação, mas a Jo na Secretaria de Atenção à Saúde. A gente montou um hospital em 20 dias, que foi o Da Vinci. Né? Então, foi uma coisa assim, muito intensa. E a questão do sistema de informação que a gente foi aprendendo como lidar. Né? Porque a gente precisava de dados para tomar decisões assertivas. E não tinha.
E os sistemas, à época, hoje em dia, parece que a gente fala numa coisa muito longe, né? Mas foi um dia desse. Faz 5 anos, né? Faz 5 anos. Então, era muito fragmentado, não tinha... Os BIs eram uma coisa super nova, ninguém falava de business intelligence, de dashboard, né? Era uma coisa assim. E a gente foi visitar locais Brasília, onde faziam, fomos para São Paulo para ver a regulação, né? O CROSS que faz a regulação lá, como é que eles faziam, fazer um benchmarking, para a gente entender o que a gente poderia trazer para cá. E quando fechou tudo, né, porque a gente precisava fazer isso, foi uma época de muita concentração de trabalho interno. É de que a gente não parou de trabalhar, né? A gente não sabia nem o que era noite, nem o que era dia, assim, nem o que era final de semana, nem... E aí, foi assim que eu caí na gestão de uma pandemia. Né? E o que você acha, Magda, que contribuiu aí para essa tua trajetória de professora para gestora numa pandemia que deve ter sido desafiador demais? Você contou aí uma história. Para hoje, você está concentrada num hospital só. Você não está mais fazendo macro, né? A Magda é gestora do Hospital Universitário da Universidade Federal do Ceará e assumiu isso tem o quê? Tem 2 anos já? 2 anos, fez 2 anos Fez 2 agora. anos. É. E aí, como é que é ser gestora de um hospital terciário quaternário do SUS que faz de transplante a pequenas cirurgias? É outro privilégio, né? Eu acredito que porque também jamais me imaginei nesse lugar. Tenho um respeito profundo, né, por todos os trabalhadores e trabalhadoras daquele hospital, um carinho muito grande, porque, como falei, fui formada lá, fiz minha residência lá, mestrado. A única formação que eu não fiz lá foi o doutorado, né? Mas, então, tenho um carinho muito grande por aquele local. E aí, quando a gente saiu da CESA, né, mudou a gestão, são cargos de confiança, comissionado, a gente acabou saindo. E eu voltei a dar aula, né? Que eu sou professora da faculdade e voltei a dar aula quando houve a troca do reitor. E aí me chamaram para fazer a gerência do hospital, o que é uma coisa, assim, muito louca, né? Porque eu acho que até no imaginário da gente que, digamos assim, que nos entendemos progressistas, né? Você ter uma mulher jovem, né? Que eu ainda me considero jovem, dentro da direção, da gerência do hospital de excelência do porte, que é o hospital universitário, é uma responsabilidade muito grande. E pelo fato de eu ser médica de família, né? Então, houve muitos questionamentos à época por como é que uma médica de família vai gerir um hospital universitário, né? E aí tem toda uma questão de, assim, o que é que você espera de um gestor hoje em dia, né? O gestor... Nem sempre o bom médico é um bom gestor e nem sempre o bom gestor é um bom médico, né? Você pode ser os dois, inclusive, mas isso não quer dizer, né, uma coisa ou outra. E como eu disse, a coordenadoria da Copas me fortificou muito, assim, me deu muito fundamento, porque como eu estava coordenando as políticas de atenção especializada do Estado, então eu aprendi... Você teve esse contato, né? Eu tive esse contato do que é. Eu acho que talvez passando anos no hospital, né, nem dependendo do seu engajamento, você não consiga entender aquele hospital como um todo. Você não vai saber tudo, Magda. Né? Eu vejo um pouquinho... Bom, eu também sou funcionária da universidade, mas eu trabalho no núcleo separado de pesquisa, não é dentro do hospital, né? Mas é isso, a pessoa que está lá no ambulatório da endócrino, como vou dar o exemplo, porque é a minha especialidade, muitas vezes não enxerga como é que é o caminho do paciente, como que é essa gestão dessas vagas e desse caminho do paciente dentro do sistema de saúde, desde a atenção primária até a atenção especializada. As pessoas não enxergam mesmo. E a gente, um outro olhar. Que é médico, né? A gente a nossa formação não nos faz enxergar isso. E nós somos, a gente diz, o dono da caneta, né? Então, assim, nós somos os grandes ordenadores de receita. Então, se eu preciso de um remédio, se eu preciso de um exame, se eu preciso incorporar dentro do SUS, eu preciso chegar no médico especialista, que ele esteja fundamentado em boas evidências, fazer uma análise de viabilidade, de custo-viabilidade, de como é que vai ser isso, como é que eu consigo incorporar, né? A partir da demanda que é médica, que é da caneta e do carimbo. E para você conseguir oferecer acesso, a gente recebeu a Nayana Cunha, como eu falei, que é gestora na saúde suplementar, e esse olhar é o mesmo. A gente tem que ter o mesmo olhar para o SUS, o olhar que a gente tem na saúde suplementar, de o que é que eu consigo, dentro de um orçamento que é sempre finito, entregar o melhor serviço e, vamos dizer assim, a resolução da maioria dos problemas da população, né? Isso depende... E a coisa que você falou, Raquel, que é super importante, né? As necessidades de saúde são infinitas. Isso. E o recurso é finito. Independente de você estar no sistema público ou no sistema privado.
né? Tanto que no sistema privado você tem os auditores. Exato. Né? Os auditores servem para estar ali regulando o acesso, vendo se está adequado por conta de um fluxo de dinheiro, né? De caixa, para ver o quanto mais eu faço com a quantidade menor de dinheiro e com mais qualidade, que também não pode ser ruim. E aí, quando a gente vai para o SUS, a gente parece que perde a noção disso, parece que não precisa do dinheiro. Então, falar de dinheiro no SUS, hoje em dia eu acho mais fácil, mas algumas pessoas ainda têm muito pudor. Né? Então, o hospital universitário, por exemplo, ele não dá lucro. Né? Ele pode ter um superávit que vai ser reinvestido nele, claro. Mas ele não dá lucro para ninguém. Né? Ele não enriquece ninguém, não vai para o bolso de ninguém. Ele é um investimento que é reinvestido para a população, para os residentes, para o ensino, para a pesquisa. No fim dele mesmo, né? E aí foi interessante, porque assim, no primeiro ano que eu assumi, porque às vezes quando se fala assim, a competência da gestora, o que é isso? A gente só alinhou o processo, né? A gente conseguiu fazer um superávit no hospital de 14 milhões. Meu Deus, não sabia. Foi. Uau. 14 milhões no ano, né? Então, assim... Esse ano a gente teve que devolver dinheiro, porque... Vocês não gastaram tudo. Não gastamos tudo. Não conseguimos fazer os processos, o que também é ruim, né? Não sim. consegue fazer os processos na velocidade que a assistência está acontecendo. Então, no SUS, a gente trazer essa visão de economicidade que a gente tem na nossa casa. A gente não compra mais do que a gente ganha, não é para comprar, pelo menos, né? A gente ver como é que a gente gasta, se está gastando pouco, se está gastando muito. E no hospital universitário também é assim, né? Só que a gente ainda tem que pensar na formação. Então, claro. Tem procedimentos, por exemplo, que não entram na tabela SUS, que a gente estava conversando antes, né? Que o SUS não paga, mas que é importante para o ensino. É importante para o residente da plástica, por exemplo, fazer uma cirurgia estética, mas o SUS não paga. E aí, então, o hospital tem que financiar, tem que ter um caixa para financiar esse tipo de cirurgia que, como você falou, é de alta complexidade. Claro. Então, são OPMS que são caros, né? Então, a gente tem que colocar tudo isso na ponta do lápis para a gente conseguir ir fazer um planejamento, né? Porque no serviço público, diferente do serviço privado, onde as compras, principalmente, elas são mais ágeis, né? No serviço público, isso não acontece. Então, se eu preciso de alguma coisa agora, eu tenho que ter feito uma licitação, tenho que ter feito, né, um pregão. O pregão tem que ter dado certo, o fornecedor tem que entregar. Então, é uma cadeia de coisas. Então, quando você olha assim, um hospital público que está funcionando bem, é porque a equipe está realmente empenhada, os processos estão bem organizados, porque depende de tudo isso, depende desde o planejamento até de como é que você escreve, né, um termo de referência para comprar um equipamento ou um medicamento, até o fornecedor que vai entrar naquelas licitações, as amostras que vão vir. E aí eu acho que isso tudo, né, você vai aprendendo, é a disponibilidade de você aprender. E aí foi assim que eu me tornei estou gestora, né, do hospital nesse momento, com muito orgulho, assim, no sentido de orgulho, de privilégio mesmo, de poder devolver, né, para a minha casa, que me formou, né, um trabalho qualificado, de que eu não sei quanto tempo eu vou ficar, porque, como eu disse, é um cargo de comissionado, né, de confiança, mas o tempo que eu ficar, eu quero fazer o máximo possível. E aí, uma coisa que eu trago muito da CESA, óbvio que naquele momento o cenário era bem diferente, sim, porque tudo fechou, né? Então, o SUS que deu certo é um SUS que foi financiado, não só público, como estava tudo fechado, né? O governador, ele tinha a possibilidade de transferir recursos, claro, né? Era uma emergência nacional, então isso tinha a possibilidade de transferir recursos de outros setores que estavam fechados para a saúde. E a própria iniciativa privada participou muito. Então, a gente teve muita doação de empresários, né, para financiar ações. E isso faz com que, assim, a gente entenda, né, que é muito maior do que o que a gente imagina. A gente precisa estar articulado, a gente precisa estar junto das pessoas, ouvindo, né, contribuindo, porque o SUS ele não vai ser construído sem dinheiro, sem financiamento, né? Então... E a gente fez assim, na minha impressão, na época da Covid, apesar, óbvio, né, de toda a tristeza que foi ver, né, a quantidade de pessoas doentes, os óbitos que tiveram, a gente viu um SUS que consegue funcionar. Perfeito. Né? Então, os testes estavam disponíveis para todo mundo, obviamente, às vezes não era, mas estava. A informação circulou, então a gente conseguia rastrear, inclusive, foi uma coisa que poucos estados fizeram, a gente fez uma parceria com os laboratórios privados, porque quando a Covid entrou no Ceará, a Covid entrou
pelo aeroporto, né? A gente costuma dizer assim, entrou pelo aeroporto. Entrou pelo Meirelles. Entrou pelo Meirelles. Então, os pacientes, eles eram vistos por profissionais, né, da saúde privada e faziam exames nos laboratórios privados. Então, a gente tinha que se comunicar com eles. E eles foram super parceiros, todos colaboraram. Então, a gente criou uma rede de informação, que a gente recebia informação do serviço público e do serviço privado. E aí, com isso, a gente conseguia, está começando no Meirelles, está começando na Aldeota, e a gente conseguia agir mais rápido para debelar os focos no começo. E para quem está ouvindo e não sabe, o Ceará foi assim, exemplo de transparência de dados, prêmios, foi premiado em relação à parte de serviço de informação na época da pandemia da Covid, né? E uma frase que eu gosto muito, Magda, até que a gente já vai se encaminhando para o final, porque passa super rápido. Você vê como vai rápido. É que o SUS não está feito, né? Então, assim, é feito por pessoas como você. Eu aprendi com a Magda, há alguns anos atrás, que trabalhar no SUS ou trabalhar em gestão, ou trabalhar em equipe, seja no hospital, em qualquer serviço, é que nem como ela faz lá na canoa havaiana, que precisa todo mundo remar ao mesmo tempo. Não adianta você remar sozinho se você não consegue levar a equipe junto. Então, isso é uma outra coisa também, que seja na saúde pública ou na saúde suplementar, é importantíssimo. Né? Remar junto e saber para onde é que está indo. Exato. Porque se você não sabe... É que nem a Alice, né? Também. A Alice, tanto faz. Se você não sabe para onde está indo, tanto faz. Então, acho que saber o norte, o que é que você quer, né? Qual é a sua imagem ideal, que é isso. E o que eu acho que é mais importante, aí é uma paixão minha mesmo, assim, já viajei em vários países, tive a oportunidade pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família, eu fui durante 4 anos diretora de Medicina Rural. E aí eu representei o Brasil em algumas atividades na África do Sul, na Índia, no Novo México. E, assim, não tem sistema de saúde como o Brasil, no sentido de direito social, né? De entender que a saúde como um direito. Nem Cuba também. Cuba, eu lembro que eu fui em Havana e eu precisava de uma bombinha, que eu sou asmática. E aí, como eu sou era estrangeira lá, eu precisava pagar. Aqui você não Aqui paga. não. Aqui não. Aqui hoje em dia tá até no TikTok, no Instagram, os gringos que vêm pra cá e ficam impressionados, são atendidos na UPA, recebem a medicação, conseguem fazer o atendimento de urgência e emergência, o que eles precisarem de graça. Então, esse a gente precisa valorizar demais o nosso sistema. E aí, uma das coisas que, assim, que me fazem ficar aqui, né, no Brasil e no Ceará, é essa possibilidade e a potência de fazer isso pela saúde pública. Porque eu vejo o SUS como um modelo, assim, apesar de todas as dificuldades, é feito por trabalhadores super criativos, super engajados, né? E que a gente consegue, apesar dos pesares, atender muita gente e fazer com que as pessoas vivam com qualidade. Podemos melhorar? Sempre. Né? E uma coisa que você falou, Raquel, que eu acho importante, é que, assim, o SUS não vai estar pronto. Porque, como você falou, o SUS de 25 anos atrás... Quando eu cheguei em Sobral, a gente tinha bercinhos na unidade básica para as crianças que estavam desidratadas. As crianças ficavam lá, a gente dava copinho, né, até elas se hidratarem. E hoje em dia a gente não tem mais isso. Então, assim, a situação de saúde vai mudando, né? Isso faz 25 anos, faz muito pouco tempo. Então, as coisas vão mudando e o SUS vai ter que mudar junto com isso, né? Com a incorporação de exames cada vez mais sofisticados, mas também mais caros, né? Então, o SUS nunca vai estar pronto. Então, a gente tem que ter noção de que esse SUS, ele tem muita coisa para melhorar, mas para melhorar ele vai precisar da gente ir atrás desse SUS que não é o ideal, mas é o ideal do SUS, que é a saúde como direito. Isso. E ele precisa existir como uma questão que você falou, que acho que de justiça social. Acho que ele é uma ferramenta para isso. Magda, é sempre maravilhoso te ouvir. Passa tão rápido que a gente precisa trazer você de novo aqui pra gente falar mais depois de como é que foi esse segundo capítulo, porque agora o hospital vai começar, o hospital universitário da UFC vai começar a se preparar para ter uma segunda unidade, um outro hospital. Então, eles estão aí num projeto de expansão, acho que vai ser ótimo, mas obrigada demais por ter vindo conversar com a gente. Espero que tenha servido para despertar aí nos nossos futuros médicos e jovens médicos a sua, vamos dizer assim, a sua emoção por trabalhar no SUS e por gestão, para entender que também a nossa trajetória durante a vida de médico não é só ser médico e ao mesmo tempo a gente vai ser várias coisas durante a saúde. Isso, exatamente. A gente vai se transformando e não tenha medo da mudança.
Que às vezes muitas vezes ela vem para melhorar. Acho que essa aí vai ser a grande palavra, a grande chave desse episódio. Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada pelo convite. Estaremos aqui sempre que você chamar. Sim. E para quem ficou até o final, não esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube, deixa um like, compartilha esse vídeo com alguém. É sempre um prazer receber vocês todos os comentários aí no YouTube, né? Não esqueçam de seguir a gente também nas redes sociais. A gente está no Instagram, a gente está no Spotify. Próxima semana a gente está de volta no estúdio de São Paulo com mais um episódio, sempre às segundas-feiras ao meio-dia. Valeu!